Nesse vídeo eu vou trazer algumas reflexões sobre o uso do algoritmo, nosso cálculo armado. Quando e por que a gente utiliza ele? A gente deveria iniciar já o ensino da matemática, dos cálculos de adição, subtração, multiplicação e divisão com o uso do algoritmo, ou a gente deve postergar isso? Por que a gente utiliza o algoritmo? Abrindo a nossa BNCC, que agora é a nossa base, né, comum curricular, a gente vai ter ali que nos anos ali do primeiro, segundo ano, ele traz as questões das operações, né, ele traz ali envolvendo, ele deixa bem específico ali, ó, envolvendo números de até 2 algarismos no primeiro ano, né, com significados, e aí ele vai trazer os significados, né, de adição, por exemplo, juntar, acrescentar, de subtração, separar, retirar. E ele deixa claro aqui, ó, com suporte de imagens e ou material manipulável, ou seja, concreto, que a criança pode pegar, mexer. E utilizando imagens, né, destacando aqui que o visual é bem importante para a aprendizagem matemática. Aí ele finaliza a frase com, utilizando estratégias e formas de registros pessoais. No segundo ano, ele vai trazer, olha, pode ver que ele vai finalizar da mesma forma, utilizando estratégias pessoais. Mas ele inicia então dizendo resolver elaborar problemas de adição e subtração, então ele ainda foca na adição e subtração, a multiplicação e a divisão não aparecem, envolvendo números de até 3 ordens, ou seja, unidade, dezena e centena. No segundo ano, então, a próxima habilidade aí sim entra aqui a multiplicação, com a ideia de adição de parcelas iguais, utilizando ainda meio de estratégias e formas de registros pessoais, utilizando ou não suporte de imagem ou material manipulado. No segundo ano ainda, ele traz já a ideia de dobro, metade, triplo, terça parte, utilizando suporte e material manipulado. Então, ele destaca sempre essas questões. Trazer suporte, trazer o visual, trazer material manipulado. No terceiro ano, ele destaca, então, resolver elaborar ainda os problemas de adição e subtração com significados que ele já havia descrito anteriormente, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, ou seja, ele já traz aqui as estimativas, incluindo cálculo mental. Em nenhum momento ele cita algoritmo ou cálculo armado. Terceiro ano ainda, resolver problemas de multiplicação por 2, 3 até 10, com significado de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição da área, né, de retangular ali. Utilizando ainda diferentes estratégias de cálculo e registros. Resolver e elaborar problemas de divisão, então no terceiro ano aparece ali a divisão também, de um número natural por outro, até 10, com resto zero e com resto diferente de zero, ou seja, pode ter resto já nas divisões. Com o significado então de repartição e de medida ele também permite, ele também indica aqui. Por meio de estratégias e registros pessoais. Então, eu quero destacar que até o terceiro ano a gente ainda não viu o algoritmo e nem o cálculo armado. No quarto ano, a gente vai ver aqui bastante coisa já também. Ele ainda utiliza ali, utilizando estratégias de formas de registros pessoais. Mas no quarto ano ele já traz os algoritmos lá na habilidade 7, na habilidade 6, vocês vão ver que já tem. E abaixo, então, vai ter sempre, né? Porém, isso é no quarto ano, né? Eu destaquei aqui algumas habilidades que são as mesmas que a gente viu ali anteriormente, né? Mas deixando claro que no terceiro ano, essas habilidades, elas ainda não aparecem solicitando o uso do algoritmo. Elas aparecem utilizando material manipulável, utilizando imagem, utilizando diferentes estratégias e registros pessoais. Então, a gente quer ver como esse aluno está pensando, a gente quer ver que estratégias ele consegue utilizar, a gente dispõe e favorece ele ter material manipulável, o recurso da imagem, mas a gente
não indica ainda o algoritmo. No 4º ano, então, sim, aí sim ele vai aparecer, tá? Ele vai aparecer aqui já na habilidade 3 do 4º ano, quando ela fala aqui sobre adição e subtração, como aqui, ó, cálculo mental e algoritmo. E algoritmo, além de fazer estimativas do resultado, ou seja, eles ainda querem que os alunos continuem pensando, não apenas focados no algoritmo. Quando a gente está apenas no algoritmo, a matemática ela perde um pouco sentido, porque a matemática é o fazer pensar. E aí muitos alunos acabam levando isso com eles, que a matemática é cálculo. Então ele vai ali, utiliza cálculo, aplica um método, segue o método, né, memoriza aquilo ali e ele acha que aprendeu. E a gente acha que ensinou, o que é pior, porque a criança acha mesmo que aprendeu. Agora o professor supor que ele ensinou. Talvez é a gente que tem que repensar o nosso processo. Então a adição, como estava descrita ali na nossa BNCC, ela vem com diferentes conceitos e a gente deveria favorecer o nosso aluno para ele se apropriar de todos esses tipos de conceitos, né? A gente está supondo aqui nesse vídeo que a criança já manipulou os objetos, ela já sabe trabalhar com base 10, ela já entende que o nosso sistema de numeração é decimal e ela também já entende que o sistema de operação é posicional, tá? Esse vídeo parte deste princípio, que antes aí do 4º ano, o aluno já está trabalhando, já no 3º, no 2º, no 1º, lá na faixa etária ele já brincou com material dourado. A gente supõe que esse aluno já fez relações entre juntar 10, agrupamento, desagrupamento, composição, decomposição. Isso tudo, esse vídeo, ele já parte do princípio que o aluno já passou por estes processos, tá? Então aqui a gente traz a ideia de adição e seus conceitos, alguns deles, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos sem a gente utilizar o algoritmo e o cálculo armado. Num próximo vídeo, aí sim eu vou trazer o algoritmo e o cálculo armado, sendo utilizado simultaneamente com o material dourado, para daí sim esse algoritmo ele começar a ter sentido quando a gente descreve o que está fazendo e vivenciando lá com o material dourado, tá? Nesse vídeo aqui a gente só vai estar mostrando outras alternativas de cálculo. Na adição, então, eu coloco aqui para vocês esse exemplo, que é 147 mais 98. E coloco uma estratégia de resolução que muitas vezes os alunos nos trazem mentalmente. E que nem sempre os professores aceitam. Nesse tipo de estratégia, os alunos usam muito a ideia de composição e decomposição do número. Então, para eles fazerem esse tipo de estratégia, que normalmente é a estratégia que a gente faz também quando a gente vai no mercado e facilita o troco, ou a pessoa vai nos dar o troco, nos pede um dinheiro a mais, né, uma outra nota para ver se a gente pode facilitar. Esse tipo de estratégia é feito com cálculo mental. Portanto, é bem importante que a criança entenda bem direitinho ali a decomposição deste número 147 como 100 mais 40 mais 7. Então, ela tem que ter passado pelo processo de apropriação ali da nossa base 10, do valor posicional. Ela tem que entender que aquele 4 na posição de dezena, ele vale 40. E que se ele estivesse na posição de centena, ele valeria 400, mesmo ele sendo o mesmo algoritmo, tá? Então é importante que esse numeral, o aluno tenha consciência que o nosso sistema é posicional, que isso vai fazer diferença. Então, nesse tipo de cálculo aqui, nesse exemplo, a gente tem 147 mais 98. Então, a gente vai juntar o 147 que a gente tem com os 98. Se a gente vai juntar, a ideia que a gente traz aqui é, a pessoa separou, então, o 147 como 100 mais 40 mais 7 e o 90 como 90 mais 8. O que ela pensou? A pessoa pode pensar de várias formas, né? Como a gente disse anteriormente lá no vídeo feito primeiro, a gente falou ali sobre os 3 diferentes tipos de conhecimento, né? Que Piaget considerava. Então, seria conhecimento social, conhecimento lógico, físico e conhecimento lógico, né? Lógico-matemático. Então, aqui a pessoa vai compor com a mente dela o que ela compreende aqui. Tá? E vai fazer as próprias associações e relações.
Então, nesse caso, a pessoa pegou os 40, deu 10 para o 90, obtendo uma centena, né? Então, ela compôs uma centena. Ela decompôs o 40, separou uma barrinha, né? Imaginando ali o material dourado. Então, dos 40, ela deu 10 para o 90, ficou com 100. Esse 100, ela juntou com aquele 100 que ela já tinha lá do 147. Então, ela tem 200 já. Aí, esses 200, ela juntou com os 30, que foi o que sobrou dos 40, que ela tinha entregue 10 para 90. Então, agora ela já tem 230. Aí, tem aquelas 7 unidades do 147, que ela vai dar 2 para o 8 do 98 e vai ficar 10. Aí, ela vai ter 10 mais 5, que sobraram daquele 7, do 147. Então, ela vai ter 15. Logo, o cálculo que ela fez foi juntar os 230 e os 15 aqui das unidades, obtendo como resposta 230 mais 15, né, que é 10 mais 5, obtendo como resposta 245. É um cálculo que escrevendo é mais demorado? Sim, escrevendo ele é mais demorado. Mentalmente, ele é mais fácil do que o algoritmo, porque no algoritmo, se tu estás pensando ali, 147 mais 98, os nossos alunos fazem isso quando a gente pede para eles. 147 mais 98. 7 mais 8 deles contam lá. 15, tá. Daí eles vão botar. Daí eles imaginam isso, tá? Você tem que pensar que eles estão imaginando. Eles estão imaginando lá. 5. E sobe o 1. Sobe o 1, gente. Sobe o 1. Absurdo, sobe o 1. Por que que sobe o 1? Às vezes o aluno tá fazendo esse cálculo mental e sim, de repente ele acerta, né? Pode ser que ele teve entendimento de como ele procede sempre no método, mas ele entende por que que sobe o 1, ele tem compreensão do que significa esse 1 que subiu. É esse tipo de situação que a gente tem que pensar. É importante o uso do algoritmo, ele é prático, sim, ele é prático, mas ele tem que fazer sentido. Esse tipo de cálculo que utiliza decomposição, ele faz sentido para o aluno, porque ele decompôs um número. A gente pode aqui nesse tipo de situação utilizar as fichinhas. Se vocês não têm o hábito de utilizar fichinhas, eu posso disponibilizar para vocês aqui embaixo, no arquivo, no link. E no próximo vídeo, quando eu botar os cálculos das operações utilizando o material dourado, juntamente com o algoritmo, eu também vou botar uma parte, então, destacando a importância de usar a decomposição do número e vou trazer, então, as fichinhas. A subtração, então, de uma outra forma, tá? Ela vai trazer aqui, então, a nossa ideia de tirar, de completar algo, de quanto resta, de diminuir, de diferença, o oposto de adicionar, de reduzir algo. Então, ela vai ter também muitos significados. Vou trazer como exemplo aqui o 147 menos 98 para também estimular uma outra forma de aprendizagem diferente do cálculo armado. Ela segue a mesma lógica, então a gente está decompondo um número e compondo outro. E neste caso, a gente decompôs ali. O 147 ele seria 100 mais 40 mais 7. E o 98 seria 90 mais 8, né? Então, a criança vai tirar isso aqui. Na matemática, a gente representaria corretamente aqui com parênteses, tá? Mas aqui, como era só um vídeo explicativo, eu não coloquei. 100, esse 100 aqui, ele vai tirar 90, tá? Se eu tirar 90 do 100, vão me sobrar 10. Desses 10, eu vou tirar esses 8. Então, dos 10, tiramos 8, sobraram 2. Então, o que a gente tem ainda? A gente tem os 40, que a gente não mexeu, os 7, que a gente não mexeu, e a gente tem os 2 que sobraram. Então, a gente tem 47 mais 2, 49. Tá? Esse tipo de cálculo, mentalmente, também é muito mais fácil do que utilizar o cálculo armado. Então, essas são só uma opção de outra alternativa, que às vezes acaba passando batido, a gente não utiliza, né? E é bem importante para ajudar o aluno depois a estimar os resultados.
e a trabalhar o cálculo mental, que vem descrito então na nossa BNCC. Lembrando que a nossa BNCC, ela não é uma sugestão, ela é normativa, ela é lei, ela deve ser aplicada. Então, no momento que a BNCC nos diz o cálculo armado é no 4º ano, o cálculo armado deveria ser no 4º ano. A não ser que a gente esteja com uma turma muito boa, que já compreendeu todo o conceito, que já sabe muito bem como articular com material manipulável, que demonstra compreensão da base 10, que demonstra facilidade em desagrupar e agrupar o número. Quando as crianças já exigem assim, um registro escrito, sim, claro, o cálculo armado é a consequência de já ter trabalhado bastante com manipulável, mas ele não deve ser o nosso cálculo inicial. A multiplicação, então, ela vem então com a ideia de somar grupos de mesmo valor, e a gente pode então utilizar também o cálculo da área de um espaço retangular, o que torna para o aluno algo, aliás, muito mais visual. Eu trouxe aqui exemplos com números maiores, né, para não ser pequeno. E a gente tem aqui o 25 vezes 43, que a gente apresenta então o 25 vezes 43 e em seguida a gente decompõe aqui 20 mais 5 e 40 mais 3. Nessa lógica aqui a gente usaria a distributiva, a propriedade distributiva da matemática, que seria todo mundo multiplicando todo mundo, né? Então a gente tem aqui 5 vezes 3, 15. 5 vezes 40, 200. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 40, 800. E aí a gente junta todos esses resultados. Então a gente tem 200 mais 20 mais 60 mais 15, 1075. Esse é o resultado da nossa multiplicação sem utilizar o algoritmo. A gente poderia ainda utilizar, então, um amparo visual, é bem importante que ele seja utilizado, antes até de utilizar esse tipo de estratégia, que seria utilizando a área de retângulos. Acho que a minha imagem ficou na frente aqui do último quadradinho, né? Do último retângulo, desculpa. Mas a gente tem aqui como exemplo 17 vezes 13, no qual a gente separou esse 17 em 10 mais 7 e o 13 em 10 mais 3. O que a gente vai fazer? Multiplicar todo mundo por todo mundo. Então, a gente vai multiplicar o 10 vezes o 10, o 10 vezes o 7, o 3 vezes o 7 e o 3 vezes o 10, né? O que a gente vai ter aqui, gente? A gente representou aqui, então, o 13 na altura aqui deste retângulo e o 17 aqui no comprimento, né? Aqui, se a criança observar, ela já vai ter 17 vezes 13 ou 13 vezes 17, né? Neste processo aqui, a criança vai conseguir visualizar o processo de multiplicação e vai conseguir entender que a gente está multiplicando, então, 10 por 10, a gente está multiplicando aqui 3 por 10, a gente está multiplicando aqui 3 por 7 e a gente está multiplicando aqui 7 por 10. Quando a gente faz o somatório de todos esses valores, 100, 70, 21, 30, a gente vai obter 221, que é a nossa resposta, ainda sem utilizar o cálculo armado. A multiplicação, então, ela nos vem com essa ideia de junção de números de parcelas iguais, mas ela também pode representar aqui com essa ideia de carimbo, que eu peguei do blog Ensinando Matemática, é um registro do blog, né, mas a gente pode fazer de diversas formas, pode utilizar carimbo, como a prof do blog fez, pode utilizar papel quadriculado, pode utilizar os azulejos da sala, se eles forem quadrados, a gente pode utilizar diversas formas. A divisão. A divisão vem então com a ideia de distribuir, de separar, de partilhar, de repartir, de fracionar. Ela é uma operação que muitas vezes as crianças têm muita dificuldade, justamente porque elas aprendem a utilizar o método. E no método a divisão começa
ao contrário de todas as outras operações. O fato de começar pelo outro lado deixa as crianças bem confusas, né? Mas se elas tiverem trabalhado, lembrando novamente, se elas tiverem trabalhado bem com o material dourado e tiverem entendido a situação de decompor o número, não vai mais ser tão absurdo para ela, porque ela vai entender que quando ela faz uma adição e uma multiplicação, ela está compondo números, ela está agrupando, né? Transformando isso numa 10 unidades em uma dezena, 10 dezenas em uma centena, 10 centenas em uma unidade de milhar. E quando ela está fazendo uma subtração e uma divisão, ela faz a decomposição, então ela desagrupa essas situações. Então ela desagrupa uma unidade de milhar em 10 centenas, uma centena em 10 dezenas, uma dezena em 10 unidades. Quando isso está bem trabalhado, bem significativo para a criança, fazer o registro disso não vai ser tão surreal, não vai ser tão diferente da realidade dela. Então aqui na divisão a gente traz também a ideia sem o uso do algoritmo, que seria 246 dividido por 2. 200 dividido por 2 é 100, 40 dividido por 2 é 20, 6 dividido por 2 é 3. A gente vai somar esses valores e vai obter 100 mais 20, 120, mais 3, 123. Esse tipo de apropriação para a criança é bem fácil, porque ela está fazendo uso do cálculo mental, sem um grande esforço de ter que montar o cálculo e esquecer alguma coisa e não baixar o número e recorrer a outras opções. A divisão aqui neste mesmo processo de decomposição a gente tem como 186 dividido por 3. Iniciando então pela unidade, né, que é o contrário que a gente está acostumado a fazer. Se a gente dividir 6 por 3, a gente tem 2. Se a gente dividir 80 por 3, não consigo. Mas eu consigo separar em grupinhos de 20 e sobrar 20. Então eu vou ficar com 80 dividido por 3, 20, sobrando 20. E 100 dividido por 3 também não dá exato. Então eu vou separar em 3 grupinhos de 30 e vão me sobrar 10. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem sobras de 20 lá do 80 e 10 do 100. Então a gente tem 30 de sobra, que a gente vai dividir por 3 também essas sobras. Então a gente vai ter 10. As nossas respostas seriam então 2 do 6 dividido por 3, 20 que deu para dividir do 80, 30 que deu do 100 e 10 do nosso resto. O somatório dos nossos cálculos vai dar 62. E aqui a gente obtém a resposta sem fazer uso do cálculo armado. Aqui a gente tem uma outra ideia, quer dizer, um outro exemplo também com a mesma ideia de decomposição. Iniciamos também pela unidade. Então aqui a gente teria 1048 dividido por 8. 8 dividido por 8 é 1. 40 dividido por 8 é 5. 1000 dividido por 8. Aí a gente supõe que o aluno está usando estimativas. Então ele vai pensar o quê? Quantas vezes cabe lá no 1000? Ele vai chutar 100. 100 vai dar 800. Ele chutou, botou ele e usou, tá? Quer dizer que o 8 não cabia mais? Não quer dizer que o 8 não cabia mais. Quer dizer que esse é um número que ele sabe que é fácil, ele sabe que vai dar. Então ele sabe que se eu dividir por 8 vai dar 100 e vai sobrar 200. Esses 200 eu vou dividir por 8 também. Vai dar 20 e ainda vai sobrar 40. E esses 40 eu vou dividir por 8 de novo. Vai dar 5. Então a gente fez divisões a partir de estimativas e com os restos que a gente obteve nas nossas estimativas, a gente foi dividindo novamente. A criança pode fazer esse processo inúmeras vezes e obter a resposta de uma divisão. Então, não é que ela não possa dividir iniciando pela unidade. Ela não pode quando ela está usando o algoritmo, porque ela foi ensinada a trabalhar com aquele tipo de prática. Mas mentalmente e utilizando outras formas de registro, a criança pode iniciar um processo de divisão de diferentes maneiras. Aqui, então, ela teria 1 mais 5 mais 100 mais 20 mais 5. A resposta seria 131.
por que esse tipo de situação deveria ser validada, tá, gente? Eu vou trazer outras também no próximo vídeo. Mas esse tipo de situação, ela deveria ser validada, porque o cálculo armado, ele é só uma técnica. A gente vai aplicando uma série de regras em uma ordem determinada. E é sempre do mesmo jeito, independente de que tipo de situação a gente está. Então, a criança, quando ela começa o aprendizado aí, pelo algoritmo, sem ter usado outras estratégias, sem ter compreendido que a gente trabalha com o sistema decimal, que ele é posicional, a gente está limitando essa criança a seguir regras e técnicas. É ruim? Não é ruim a criança seguir regra e técnica, mas ela tem que entender o que ela está fazendo. Tem que haver um significado para ela sobre esses cálculos que ela está operando. Então aqui a gente destaca, então aqui se destaca que o pensamento matemático pode ser ensinado desde os primeiros anos da escola e a melhor maneira de introduzi-lo é o cálculo mental. Porém, claro, é importante que a criança tenha e passe por muitos processos de manipulação, processos visuais, porque se ela não tiver passado por isso e não tiver construído um número, ela não vai ter como fazer um cálculo mental. Ela precisa primeiro construir essa ideia de número. Quando ela estiver construída, ela vai conseguir a partir daí ter um cálculo mental. Ó, aqui nesse artigo que foi publicado na Nova Escola, que eu sugiro que vocês leiam porque ele é bem interessante, eles destacam ali, ó. Para somar 49 e 36 é fácil. De cima para baixo, a gente faz 9 mais 6, deu 15, então a gente vai com aquele 1 lá para cima, que foi o que eu comentei antes, né? A gente soma com mais 4 mais 13 dá 85, né? O resultado tá certo? Tá certo? O resultado tá certo. A criança entende por que aquele 1 foi lá pra cima? Por que ele vai pra lá, aquele 1? Ela entende? Se ela entender, ok. Mas se ela não entende esse raciocínio, se ela não entende que esse 1 foi pra lá, é porque a gente juntou 10, né? A gente agrupou ali, transformou, compôs uma dezena, não vai fazer sentido pra criança. Se não faz sentido pra criança, ela vai apenas reproduzir o método sem entendimento. No outro exemplo, ao contrário, o que a gente tem é somar 49 mais 36 é difícil, mas se eu adicionar 1 ao 49, fica mais fácil. Por quê? Porque eu arredondo para 50. Eu posso tirar, então, 1 do 36, que vai ficar 35, enquanto o 36 virou 35, 49 eu transformei em 50. 50 mais 35 é muito mais fácil, dá 85. Isso é um processo mental que a criança faz se ela tiver o entendimento de agrupar e desagrupar, de decompor e compor, porque aí ela consegue brincar com os números mentalmente. Isso auxilia ela em fazer outros tipos de relações, não só este, né? Este é apenas um exemplo. Então, vocês vão ver que aqui eles destacam a experimentação de estratégias pessoais e em grupo é começar pelo cálculo mental. Ele coloca o aluno diante de vários caminhos para chegar ao resultado. Quando a gente introduz o algoritmo de cara, o que nos acontece muitas vezes? A gente recebe esse tipo de resposta dos alunos, esse e muitos outros, né? Mas muitas vezes eles aplicam esse tipo de resposta. 9 mais 6 é 15, eles colocam 15 aqui. 4 mais 3 é 7, 715. Qual é o problema aqui? 9 mais 6 é 15? Sim, 9 mais 6 de fato é 15. O problema é que eles não entenderam o que esse 1 do 15 significa. Eles não compreenderam que ele é uma dezena e deveria ser somado com as outras dezenas. Que a gente uniu 10 unidades, 10 cubinhos, transformou em uma barrinha, ou fez a composição de uma dezena, ou agrupou essas 10 unidades em uma dezena. Eles não tiveram este entendimento. Quando eles não têm esse entendimento, eles apresentam esse tipo de resposta
e eles sequer se questionam sobre elas, porque eles não estão acostumados a pensar sobre o resultado. Eles estão acostumados a proceder metodicamente, seguir um padrão e obter um resultado. Quando isso acontece, eles não questionam o resultado. Eles não pensam, será que é isso mesmo? Será que não é? Porque se eles parassem para pensar sobre isso, o que eles teriam? Que 49 mais 36 é 715. Só que 49 é menos que 50. 36 é menos que 50 também. Como eu vou juntar? Se 50 mais 50 dá 100, como pode que eu juntei dois números menores que 50 e obtive 715? Entende? As crianças deveriam pelo menos pensar sobre o resultado que elas obtiveram, mas elas não pensam porque elas sequer pensam em qual estratégia elas vão utilizar. Quer dizer que a estratégia que eu mostrei agora é a melhor? Não quer dizer isso. Quer dizer que a gente, enquanto professor, a gente precisa proporcionar aos nossos alunos todas as estratégias possíveis. Porque a partir das estratégias que a gente vai proporcionar para eles, eles vão observar a qual eles melhor se adaptam. As estratégias que a gente traz, então, para os nossos alunos, elas aparecem para que eles venham a construir um entendimento, né? Quando a gente usa lá o material dourado, a gente deseja, então, que o nosso aluno compreenda, a partir do manipulável, como a gente faz a composição das unidades para dezena, das dezenas para centenas, das centenas para os milhares, assim como funciona o nosso número, né? O nosso sistema de numeração. Então, quando a gente está falando sobre tudo isso, é importante que o aluno manipule, que ele visualize depois. Então, a gente vai usar desenho, a gente vai usar cor e ele vai mexer muito nesse material. Quando isso estiver muito firme, então, para o aluno, aí sim a gente vai trazer o algoritmo de forma simultânea com a situação do material dourado, para que eles consigam utilizar o algoritmo como um registro de um processo e não ele como nosso cálculo fiel e único. Ele não é a nossa única estratégia e ele não deve ser a nossa única estratégia. Mas para que o aluno não tenha apenas ele como estratégia, ele tem que ter aprendido com o professor outros recursos os quais ele pode recorrer. A partir dos recursos com os quais ele pode recorrer, é que ele vai pensar a qual ele se adapta melhor. A gente tem que pensar que quando a gente ensina para uma turma com muito mais alunos do que a gente desejava. Inclusive, né, a gente ensina ali com 35 em sala, com 30 em sala, com 20 em sala, o que não favorece, né, não nos facilita, porque trazer material manipulável para turmas grandes realmente é muito difícil. A gente precisa estar fazendo uma intervenção nestes momentos e nem sempre a gente consegue acessar todos os alunos. Por isso é bem importante que a gente fique bastante tempo em cima disso, para que isso se materialize na mente deles e que eles consigam estruturar todos os tipos de relações possíveis utilizando os materiais. Eles precisam de tempo para trazer essas associações, para conseguir criar relações entre os valores, porque quando a criança estiver brincando lá com o material dourado, mesmo antes da gente começar a pensar nele como número, ela pode estar criando um cenário, ela pode estar criando umas casinhas, ela pode estar criando uma pista de corrida. Provavelmente nestes momentos eles já vão estar percebendo qual é maior, qual é menor, quantos desses eu junto para ter um desse. E se eles não perceberem, depois o professor então traz esses questionamentos, ele vai instigar o aluno a chegar nessas conclusões, a fazer esse tipo de relação. Perguntando, eu tenho uma barrinha. Quantos desses eu preciso para chegar numa barrinha? Que diferença tem entre uma barrinha e um cubinho? O que tem de parecido? A gente está neste momento estimulando então o conhecimento lógico-matemático, porque é aí, nesse momento, que os alunos vão estar fazendo as relações deles. Eles vão comparar e vão estabelecer similaridades e diferenças, que eles próprios vão perceber. Quando isso aí tiver então percebido, aí quando a gente começar a compor o número utilizando o material dourado, o aluno vai conseguir
relacionar melhor o que é dezeno, o que é unidade, porque ele já fez essas relações anteriormente sem que alguém tenha solicitado. Assim como centena, unidade de milhar. Algo que é bem importante destacar aqui é que muitas vezes os professores dão muitas listas de exercício para os alunos com algoritmos. Porém, não é por lista de exercício que os alunos vão aprender. Ela pode ocupar os alunos e ela pode levá-los a ter mais prática, sim. Mas se o aluno apresenta este tipo de erro, por exemplo, não é a lista que vai favorecer o entendimento dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com qual é o nosso objetivo enquanto educador quando a gente oferece ao aluno uma lista de exercícios com os quais ele só pode responder, só pode resolver utilizando um tipo de recurso, nos quais a gente só ensinou o algoritmo, por exemplo. Ele vai aplicar o algoritmo, vai aplicar, cálculo armado. Mas se ele não entendeu esse cálculo armado, se para ele isso não foi construído, se para ele esse 4 aqui vale 4, independente da posição dele no número, ou se esse 9 aqui vale 90, 900, se isso não está claro para o aluno, gente, se ele soma 9 e 6 e escreve desta forma aqui o 15, ele não entende que esse 15 é uma dezena e 5 unidades, se ele não fez esse entendimento da composição, não importa quantos cálculos a gente dê para esse aluno, porque ele não vai apresentar um outro tipo de resposta, ele vai continuar escrevendo as suas respostas dessa maneira. Então, se um aluno está nessa fase de construção do conhecimento e do cálculo armado, é porque para ele não fez sentido o cálculo armado ainda. Ele ainda precisa do concreto, ele ainda não fez essas relações. A gente pode ir lá, fazer com ele numa mesa, a gente montar, mas isso. Para nós vai fazer muito sentido, mas para o aluno que ainda não conseguiu ele mesmo criar essas relações, isso não faz sentido. Então ele continua reproduzindo esse algoritmo, apresentando o mesmo tipo de erro. Assim como quando a gente faz as subtrações, no momento em que ele vai tirar 9 de 0, por exemplo, ele bota que a resposta é 9, porque ele não entende que ele está tirando 9 de 0 e que ele não tem 0 para tirar. Então, a ideia até o momento aqui era apresentar um pouco refletir um pouco, sobre o uso dos algoritmos. De início, entendendo então que a nossa própria BNCC, a nossa base comum curricular, ela nos solicita que isso apareça lá no 4º ano. Antes do 4º ano, a gente precisa estimular os nossos alunos a manipular, eles precisam visualizar, eles precisam fazer todas as relações possíveis sem o uso do algoritmo. Eles utilizam a relação mental, eles vão usar o concreto, eles vão usar o visual, mas eles ainda não precisam do cálculo armado. Eu sei que isso é um desafio, até porque as famílias normalmente trazem o cálculo armado em casa, né? Então elas apresentam o cálculo armado para a criança obviamente vai lá e reproduz o cálculo armado. Mas é bem importante que o professor insista, de repente, lá na primeira reunião de pais, num bilhetinho, encaminha, olha, no momento, né, a escola opta por não utilizar ainda o cálculo armado, a gente está partindo de tais e tais materiais. Vocês podem dar ideias para os pais, então sugerir vídeos até, né? Acho que a gente tem bastante matemáticos aqui dispostos a ensinar isso no próprio YouTube. Isso facilita também para os pais poderem acompanhar a aprendizagem de casa. Eu gosto muito dos vídeos da Ana Cristina Rangel, acho que eles são muito didáticos. É alguém que eu admiro bastante, acho que vocês podem indicar esse tipo de situação para os pais. Então, é legal porque ela dá a ideia utilizando material dourado e ela também dá a ideia usando palitos mesmo, ou canudinhos, o material que os pais tiverem em casa, palito de dente, inclusive, ela utiliza, agrupando de 10 em 10. E aí ela dá esse entendimento, então, no nosso sistema de numeração decimal e posicional.
eu aguardo vocês então para assistir o próximo vídeo, que vai trazer então os cálculos juntamente com o material concreto, utilizando o material dourado.